Boa noite a todos! Estamos iniciando mais uma transmissão aqui no canal O Caminho Estreito. Tema da pregação de hoje, a oração de Jabez. Por que a oração de Jabez foi atendida? Sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos. Já peço para os irmãos deixarem o like e compartilharem esta live em seus grupos e suas redes sociais. Nós vamos tomar por base 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, que diz o seguinte. Vamos ler primeiramente na versão NVI. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Façamos também a mesma leitura na tradução Almeida Corrigida Fiel. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Trata-se de uma breve passagem inserida no meio de uma grande lista genealógica, que muitas pessoas não notam, muito menos em sua real profundidade. Além disso, todas as informações que temos sobre Jabez na Bíblia estão contidas nestes 2 versículos. Jabez conseguiu mudar a sua história pelo poder da oração. Mas por que Deus atendeu ao seu pedido? Quais foram os fatores determinantes para tanto? O que nós podemos aprender desta breve passagem? Nós sabemos que nada consta na Bíblia por acaso. Apesar de ter nascido pela tribo de Judá, que significa louvado, glorificado ou exaltado, o seu nome não condizia com o nome do seu próprio povo. O significado do nome Jabez é o que causa sofrimentos. Trata-se de um nome que remete à tristeza. Esse nome lhe foi atribuído por causa de seu nascimento atribulado, pois com muitas dores a sua mãe o concebeu. Então nós sabemos que na cultura judaica era muito comum o nome ser relacionado às circunstâncias. Jabez nasceu debaixo de um rótulo negativo. Recebeu um nome que ninguém gostaria de receber. Aonde quer que ele fosse, carregava o fardo de ser alguém que produz sofrimento. Parecia estar destinado à derrota. Então ele já carregava aquele rótulo negativo, aquele título depreciativo. Contudo, o escritor bíblico não o menciona pelo mal, mas sim por sua conduta reta, vida de oração e fé no Deus de Israel. E como podemos confirmar isto? A primeira menção que o escritor bíblico faz sobre Jabez é: e foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Ou, em outra tradução, Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Esse título de homem ilustre indica que Jabez era temente a Deus, que andava em obediência e se esforçava para fazer a vontade do Senhor. Não era um nécio, não era um tolo, certamente guardava os mandamentos. Vamos ver a definição de ilustre no dicionário: que se distingue por seu brilhantismo, por qualidades dignas de louvor, célebre, eminente, notável. É claro que a Bíblia não o classificaria desta forma se ele fosse alguém que andasse de forma dissoluta, alguém que andasse desviado dos caminhos do Senhor. Prosseguindo na leitura, Salmo 145, versos 18 e 19 diz:
O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Olha que interessante o relacionamento de Deus com aqueles que realmente são sinceros, que o invocam com sinceridade, que temem a Ele. Ele realiza os desejos, atende os clamores. Claro que tudo precisa estar dentro da vontade de Deus. Aqueles que procuram andar em obediência e guardam o reverente temor são alcançados pelo favor de Deus. Tudo que Deus nos concede é pela sua graça. Nós não temos como fazer trocas com Deus. Nós não temos como, primeiramente, oferecer algo, com exceção da nossa verdadeira devoção, adoração, obediência. A nossa vida deve ser um culto racional a Deus. Deus prefere muito mais obediência do que sacrifícios. E nós podemos citar passagens bíblicas confirmando tal afirmação. Salmos 34:9. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Salmos 37, versos 3 a 5. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos seus desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Podemos citar também Provérbios 28:14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. A Bíblia ela fala muito a respeito da constância, para que a gente ande durante toda a nossa vida, durante toda a jornada cristã, em retidão, sem desviarmos os nossos pés, nem para a esquerda, nem para a direita, sem olharmos para trás, como fez a mulher de Ló, mas permanecermos constante nas palavras de Jesus, firmados sobre a rocha, no ensinamento apostólico, porque aquele que endurece o coração acaba caindo em apostasia. Perde o favor do Senhor, deixa de estar coberto por suas asas. O Pai Celestial honra aqueles que se aproximam dele com sinceridade e quebrantamento. Podemos notar que Jabez orou com espírito humilde, com coração contrito, e não com ganância e altivez. Foi uma oração tanto quanto simples, mas estava presente a sinceridade e a humildade. Salmo 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmos 91:15. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Deus não diz que nós não passaremos por adversidades, mas ele diz que quando passarmos por adversidades, ele estará lá conosco. Claro, aqueles que fazem parte do seu povo. Salmos 34, 17 e 18. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Aquela pessoa que ela não se acha autossuficiente, que ela não é autocentrada, que ela não é altiva, que ela entende que é totalmente dependente da graça de Deus, da obra redentiva consumada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós dependemos dos méritos de Jesus. Se Jabez fosse um ímpio, ele não seria atendido, pois a Bíblia diz em Provérbios 15:29, o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Então nós sabemos que ele era considerado um justo. Caso contrário, a sua oração não chegaria ao trono de Deus, não teria este efeito que teve.
É claro que Deus ele ouve, né, a oração de um pecador arrependido, um pecador penitente, que confessa os seus pecados, por maiores que eles sejam, por mais vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. Quando a pessoa realmente se arrepende, abandona, busca a Deus, pede por clemência, por misericórdia, pela graça que está em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro afirma que Deus está atento às orações dos justos. 1 Pedro 3,12: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, aquela pessoa que está fazendo maldade, prejudicando o próximo, cometendo pecados, imoralidades, o Senhor vai voltar o rosto, não vai ouvir aquela oração, ela vai sofrer um impedimento. É necessário que nos corrijamos. Quando Jesus perdoou aquela mulher adúltera, ele disse: vá e não peques mais. É necessário uma mudança de vida para que sejamos imitadores de Cristo, para que andemos em seus passos. É claro que o processo de santificação ele é progressivo, ele dura a vida toda, mas é necessário um esforço para que a nossa mente seja transformada, para que a nossa conduta seja também transformada, as nossas atitudes, de modo que passemos a viver como novas criaturas em Cristo Jesus, como novo homem, como nova mulher, agora santificados pela palavra. Concluímos também que Jabez guardava os mandamentos de Deus, pois está dito em Provérbios 28:9: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. E nós sabemos que a oração dele não foi detestável. Hoje nós temos toda a lei moral de Deus, devemos obediência aos mandamentos, a toda a lei moral. O que não está mais em vigor são as leis cerimoniais relacionadas ao sacerdócio levítico, porque agora temos um sumo sacerdote, não da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque. Portanto, meus irmãos, vemos que a obediência, o temor, o quebrantamento, a guarda dos mandamentos e a sinceridade são elementos fundamentais para alcançar o favor do Eterno, por intermédio de seu Filho Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. É claro que a fé também constitui um elemento fundamental. Jesus nos ensinou no Evangelho, vamos citar aqui Marcos 11, 22 a 24. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Jesus está falando da importância de uma fé verdadeira, forte, de crer nestas palavras. Jabez estava cansado de ser reconhecido por aquele que oferece dor, estava cansado de carregar esse estigma. Então ele busca aquele que pode resolver qualquer situação, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele não precisava mais viver daquela forma. Nós vemos pelo formato da oração que realmente ele estava prostrado, que ele estava com o coração apertado. Jabez creu que era possível uma mudança radical em sua vida. Ele não ficou preso às circunstâncias, ele não ficou se vitimizando, ele não ficou culpando o que aconteceu por ocasião do seu nascimento, o nome que ele tinha naquela sociedade. Ele não ficou procurando desculpas para ser uma pessoa sem valor diante de Deus e dos homens. Era um homem que não vivia por vistas, e sim pela fé. Jesus nos exorta em Marcos 9:23 que tudo é possível àquele que crê. Jabez orou crendo que receberia, buscou sabendo que encontraria, bateu na porta acreditando que lhe seria aberta
e não duvidou. Mateus 21, 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então não basta pedir, é necessário pedir e crer que já recebeu, que assim se sucedeu. Muitas pessoas realmente oram todos os dias, mas também duvidam todos os dias, o que impede a oração de chegar ao trono do Altíssimo. É claro que cada um está numa medida, num patamar de fé. Mas é importante, meus irmãos, nós crermos nestas palavras de Jesus, dos apóstolos, dos profetas. Lembra quando nós acabamos de ler aqui em Marcos 11? Tenham fé em Deus, Jesus respondeu. Precisamos orar com fé, com confiança, confiando que o Senhor é nosso ajudador. Apesar de sermos servos e Ele, Senhor, Ele tem prazer em nos ajudar. Outro elemento de suma importância é que Jabez suplicou pela presença de Deus em sua vida. O terceiro pedido que ele faz é que a tua mão esteja comigo. Ou seja, ele não estava primariamente em busca das bênçãos de Deus, mas primariamente em busca do Deus das bênçãos. Nós temos que buscar a Deus por quem Ele é, porque Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, eterno, atemporal, onipresente, onipotente, onisciente, o que era, o que é, o que há de vir, de eternidade em eternidade, só Ele é Deus. Então Jabez invoca a presença de Deus em sua vida, que a tua mão esteja comigo. Para ele, a vida sem Deus seria algo insuportável, intolerável, como deve ser para nós. Nada é mais importante do que sentir a presença do nosso Pai Celestial. Moisés disse a Deus que não iria à terra prometida caso Deus não fosse com ele. Moisés disse que não tinha interesse, que não conhecia o anjo. Deus disse que enviaria um anjo à frente, que daria vitória para eles, que daria a eles a terra que mana leite e mel, mas que não os acompanharia porque ainda estava irado com o episódio do bezerro de ouro. E Moisés disse: sem a tua presença não irei. Prefiro ficar no deserto contigo do que na terra prometida que mana leite e mel sem a tua presença. Nós precisamos entender esse princípio, meus irmãos. É melhor ter uma vida simples, com as coisas básicas, mas sabendo que estamos na presença de Deus, que Deus é conosco, do que ter uma vida nababesca, vazia, sem Deus, sem a fonte da vida, sem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem sentido, não tem propósito uma vida sem Deus e sem Jesus. Davi, em meio ao seu pecado, fez a seguinte oração: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Salmo 51:11. Essa é uma oração verdadeira, sincera, de quem sabe qual é a verdadeira prioridade na vida. Davi não pede para que Deus não lhe retire suas riquezas. Davi não pede para que Deus não retire suas mulheres, seu poder, sua influência. Antes, ele roga para que jamais o Espírito Santo seja afastado da sua vida. O Deus das bênçãos é mais importante do que as bênçãos de Deus, e Jabez sabia disso. Esse é um princípio que Saul não entendia. Saul ficou preocupado em perder a honra dos homens. Saul ficou preocupado em perder o seu reino, que a sua dinastia seria excluída do trono. Mas Davi, meus irmãos, Davi simplesmente pede: Senhor, não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito, porque se isso acontecesse, Davi estaria morto espiritualmente. Seria o fim da linha. Não há ouro e prata que possa compensar isso. Não há poder, não há honraria, não há absolutamente nada que possa satisfazer as nossas almas, preencher as nossas almas. Jabez também clama pela proteção de Deus, reconhecendo que não podemos encontrar refúgio, socorro e fortaleza fora do Eterno. Salmos 46:1.
Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Ele confiava no nome do Senhor. Salmos 27. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Por fim, meus irmãos, quando ele pede para Deus abençoá-lo e aumentar as suas terras, ele não o faz motivado por ganância ou cobiça, mas sim pela fé nas promessas pactuais de Deus. O pedido dele estava de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que já havia sido liberado em sua palavra para o seu povo, para os que lhe fossem fiéis. 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Jabez conhecia muito bem a Torá e os profetas, pois seu pedido estava de acordo, em consonância com aquilo que o próprio Deus havia prometido a seu povo, como vemos em Êxodo 34, 24 e Deuteronômio 12, 20. Façamos a leitura dessas passagens. Deus prometeu ao seu povo em Êxodo 34, 24: expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. E Deuteronômio 12, 20: quando o Senhor, o seu Deus, tiver aumentado o seu território, conforme lhes prometeu, vejam bem, conforme lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne e disserem, gostaríamos de um pouco de carne, poderão comer o quanto quiserem. Portanto, meus irmãos, conhecer a Bíblia e, por consequência, orar em conformidade com a palavra e as promessas do Eterno é mais um elemento fundamental para que as nossas orações sejam atendidas. Podemos citar mais alguns exemplos de orar sobre as promessas de Deus. Quando você orar por cura, poderá citar Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quando você orar pedindo sabedoria, poderá citar Tiago 1, versículos 5 e 6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então nós já temos a garantia de receber a sabedoria se pedirmos com fé. Quando orar pedindo livramento e proteção, existem muitos salmos de livramento, de guerra, Salmos 3, 23, 35, 46, 48, 59, 91, 121, 124, 140, entre outros, meus irmãos. Quando orar pedindo perdão dos pecados, 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Salmo 103, verso 3: é ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. E nos versos 8 a 10, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Quando orar pedindo por um casamento, podemos citar Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Quem ainda não sente que está preenchido do Espírito Santo, poderá citar em sua oração Ezequiel 36:27. Porei o meu Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis.
Também Lucas 11:13. Inclusive Jesus nos ensina esta oração: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Outro exemplo, quando orar pedindo fartura e prosperidade, Salmo 128, 1 e 2. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Salmos 37, 18 e 19. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Quando orar pedindo para Deus lhe conceder livramento da morte prematura. Salmo 6, 4 e 5. Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Davi também fala: acaso o pó poderia te louvar? Acaso o pó te louvará? Quando você orar pedindo a paz que Cristo nos deixou, João 14, 27, deixo-lhes a paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. E Salmo 4:8, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Quando orar pedindo a provisão diária, a oração do Pai Nosso que Jesus Cristo nos ensinou, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mateus 6:11. Ele não está falando dá-nos amanhã, depois de amanhã, mas sim hoje, porque a oração é um ato diário. Todos os dias devemos orar a Deus. Quando orar pedindo para Deus te levantar, Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Esses são apenas alguns exemplos, dentre muitos outros contidos na Bíblia, das promessas que estão contidas na palavra do Eterno em favor do seu povo, em favor daqueles que amam a Deus em primeiro lugar, de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças e entendimento. A principal promessa é a vida eterna, é claro, 1 João 2,25, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João 5,13, escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Em resumo, Jabes foi atendido, pois era temente a Deus, procurava andar em obediência, se esforçava para fazer a vontade do Senhor, vivia pela fé e não pelas circunstâncias, tinha um espírito humilde, clamava pela presença do Eterno e conhecia as Escrituras. Ele orou em cima do que estava escrito. É desta forma que devemos seguir em nossa jornada cristã, andando sempre nos passos do nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Até aqui, meus irmãos, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas se ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus e a Jesus. Amém. Amados irmãos, eu peço que os irmãos deixem o like, caso alguém tenha esquecido, e também para que cada um deixe um comentário fixo, agora ao final, de modo que esta live ela possa ganhar mais relevância na imensidão da plataforma do YouTube, de modo que assim possamos atingir mais almas e mais pessoas para o conhecimento da sã doutrina. Fiquem todos na paz e na proteção do Eterno, em nome de Jesus. Amém.